Graça e paz, que o amor do nosso Deus, a sua consolação, a consolação do teu Espírito Santo te alcance nesse dia. Nós estamos trazendo mais uma aula de EBD da classe Sola Escritura para o teu coração e vamos dar continuidade, ou tentar encerrar aqui a nossa série a respeito sobre Deus, a nossa esperança em meio ao coronavírus. E a ideia e o nosso propósito aqui agora é trazer uma palavra, ainda pensando ali no livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. E nessa última aula eu quero trazer a segunda parte do livro, que é o que Deus está fazendo através do coronavírus. O que Deus está fazendo nesse exato momento, através do coronavírus, o que Ele tem feito nesse momento de pandemia. E eu creio que essa palavra vai fisgar o teu coração, ela vai penetrar no teu coração, assim como penetrou comigo, no meu coração. Sabe, uma palavra de extrema importância, uma análise, olhando para o nosso Deus que é soberano, para o nosso Deus que é a nossa rocha, para o nosso Deus que é a nossa fortaleza, um Deus que não é probabilidade nesse momento, mas é um Deus que tem cuidado de nós. E o que Ele está fazendo, então, nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo? O que Deus está fazendo através dessa pandemia que tem assolado o mundo? Então é isso que nós vamos tratar, vamos citar os 6 tópicos aqui, os 6 motivos que John Piper ilustra no seu livro, e eu espero que essa mensagem toque no teu coração. Vamos buscar o Senhor agora em oração e pedir para que Ele faça isso, para que Ele ministre na minha vida, na sua vida, que saiamos edificados depois de ouvir essa mensagem, depois de vermos esse vídeo, porque esse é o propósito. Senhor, é no nome de Cristo que nós entramos na Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco, Deus, através da Tua palavra, que tenha resposta para todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, Tua palavra é nossa regra de fé e prática, acreditamos nela, Deus, porque ela norteia a nossa vida, ela é a lâmpada para os nossos pés, ó Deus, é a luz para o nosso caminho. Então queremos viver, ó Deus, norteados pela Tua palavra, pela Tua Escritura, ó Deus, porque é o Senhor quem fala através dela. Então nos ajude, Deus, a compreender, olhando para a nossa realidade, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nesse momento tão difícil que temos vivido, Pai. Deus abençoe as nossas vidas, Deus. Nós te pedimos, oramos assim em nome de Jesus. Amém? Amém. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que Deus está fazendo através das Escrituras, é que Ele fala. Nós já dissemos aqui que uma das grandes seguranças que nós temos e que não estamos sós é que Deus ele tem falado nesse momento, que Deus ele não se emudeceu. Ele fala ainda hoje através das Escrituras. Ele nos traz resposta para o período que nós estamos passando, como para todo o período da história que já se passou. E esse nosso Deus, ele não é esperança apenas no porvir, mas é um Deus que é esperança para o aqui e o agora também, é um Deus que se envolve e se importa com o nosso dia a dia. Então, dentro da realidade da sua soberania, da sua grandeza, da sua justiça, da sua bondade, onde Ele outorga bondade para conosco, mesmo nesses dias tão estranhos, nós precisamos entender, então, dentro dessa cosmovisão que temos de um Deus grandioso, o que Ele quer nos ensinar, ou qual a tua atuação, o que Ele está fazendo através desse momento onde que temos passado por uma crise econômica, onde temos passado por uma crise na área da saúde, onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão ficando infectadas, pessoas estão vivendo isoladas. O que Deus está fazendo nesse exato momento? Como Deus está usando esse coronavírus diante da realidade? O que Deus está fazendo através do coronavírus, tá?
Então, o primeiro aspecto, a primeira coisa que o John Piper ele enumera no seu livro como algo que Deus está fazendo, ele está ilustrando o horror moral. Como assim? Né? A ideia, então, que ele traz aqui é que Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, como assim também ele fez em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral, da feiura espiritual do pecado, né? Ou seja, ele mostra, ele usa o coronavírus como uma ilustração física para mostrar o quão terrível, o quão horroroso, o quão terrível aos olhos dele o pecado. Então ela é uma ilustração, né, do horror moral que a gente tem vivido. Então a gente começa a sentir na pele a dor, né, a mesma dor que ele sente quando ele nos vê pecando, esse horror moral que existe. A palavra diz que todos pecaram, então estão destituídos da glória de Deus. O pecado ele tem esse agravante, o pecado ele tem essa seriedade que muitas vezes eu e você nós temos perdido, né? Deus fez tudo bom, de acordo com Gênesis nós vemos que na criação, o diagnóstico ou a avaliação de Deus a respeito da criação é que a criação foi boa. Ele cria o homem e ele termina a criação e diz que foi tudo muito bom. Mas de repente o pecado ele entra no mundo, né, e ele transforma tudo aquilo que era muito bom, né, em cadáveres. E esse pecado ele invadiu então toda a humanidade, e a humanidade passou a ter o seu coração totalmente inclinado para o mal. Sua consciência se tornou cauterizada e ele já não tem mais visão então do que é o certo, do que o errado. Então Deus aqui utilizando então essa ideia, né, mesmo que fosse um pouco punitivo, olhando com uma visão desse jeito, Deus está demonstrando, olha, o pecado ele é grave. Assim como o coronavírus ele é grave, ele, como outras catástrofes também, ele agride o físico da pessoa. O pecado ele está ferindo a alma, o espiritual. Então essa é uma realidade que muitas vezes a gente não pensa. É uma ilustração do mal moral que nós temos, né, estampada na nossa vida física. Então, primeira coisa que a gente aprende, olhando para esse período que nós estamos passando, é que Deus, ele colocou e ele está utilizando o coronavírus para ilustrar o horror moral do qual nós temos vivido, do pecado, o quanto ele é ofensivo a Deus, o quanto ele é ofensivo e quanto ele também mancha a nossa própria alma e nosso próprio espírito. Segunda lição que temos, olhando ainda para os pontos do John Piper, é que Deus está enviando julgamentos divinos específicos, né? Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Algumas pessoas, sim, serão infectadas, podemos dizer assim, como um julgamento divino específico por alguma atitude que ele está tomando. Tá? É isso que ele traz como ideia. O fato de que todos pecaram, então, com a queda, esse pecado ele invadiu e alcançou todo o mundo, não significa que um indivíduo, né, dentro da sua realidade individual, aí a gente pode dizer assim, ele vai sofrer por causa disso. Né? A gente olha, por exemplo, para o livro de Jó, e a gente sabe, né, nós sabemos que Jó, ele passou por catástrofes terríveis na sua vida, né? Ele passou por sofrimento, não simplesmente quando ele perdeu toda a sua riqueza, mas ele perdeu todos os seus filhos, e aqueles portadores de más notícias foram chegando.
né? Sua esposa olha para ele: Jó, por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? E diante de toda essa catástrofe, nós sabemos que essas catástrofes atingiram Jó, mas no começo de Jó ainda, nós lemos Jó 1:1, que ele era um homem íntegro e reto e que temia a Deus e se desviava do mal. Então não era esse o motivo de Jó estar sofrendo, não era uma punição pelos seus pecados, não era um julgamento específico. Mas nas Escrituras nós lemos alguns casos, né, em que o juízo veio específico sobre a vida dele. Nós vemos, por exemplo, Herodes, em Atos 12:23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não havia dado glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Então, por causa do seu pecado específico, ele faleceu. Vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 27. Da mesma forma, também o homem, deixando o contato natural de sua mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Essa merecida punição em si mesmo, demonstrando que ele era julgado, ele estava passando ali por um julgamento específico na sua vida. Quando olhamos então para essa realidade, precisamos ver que toda alma precisa ser sondada, que nós precisamos colocar-nos diante de Deus, porque isso é apropriado, e sondar o nosso coração e discernir se o nosso sofrimento não é o juízo de Deus, baseado na maneira como nós vivemos. Isso precisa ser avaliado, meu irmão. Isso precisa ser avaliado na minha vida e na sua vida. Se Ageu, quando ele escreve a sua carta, quando ele escreve ali o seu livro, baseado na revelação que ele teve do Senhor, o Senhor disse para ele: considere, para que ele dissesse para o povo, considerem aonde o seu caminho tem levado. Pensem e avaliem aonde o seu caminho tem te levado. Vocês têm plantado pouco, muito, e colhido pouco. Por quê? Porque minha casa continua em ruína. Então, nesse momento nós vemos que Deus ele tem enviado julgamento divino e específico para algumas pessoas. Nós podemos acreditar então que a palavra de Deus tem a resposta, e ela tem a resposta sim. O que Deus está fazendo então através do coronavírus, Ele está nos despertando para a sua segunda vinda. Coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. É um alerta que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Embora a igreja esteja sendo entulhada, de previsões fracassadas a respeito da vinda do Messias, da vinda de Cristo, da volta dele, nós sabemos que essa vinda, ela é possível que seja realizada desde que a sua ascensão aconteceu, porque ele prometeu que ele viria, ele voltaria dos céus, para julgar todo o pecado e buscar aqueles que são deles. E os homens foram encorajados a ficar olhando para o alto, esperando que ele voltasse. Então, desde Atos 1, nós vemos que essa volta ela deve ser esperada, que o Filho do Homem viria com sua majestade e poder, e os seus anjos junto com eles, e se assentariam então na sua glória, e todas as nações reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha. Então nós ansiamos por essa vinda, para que ele recolha aqueles que são seus. Então nós somos despertados para a segunda vinda. E uma das coisas que a palavra de Deus ela destaca, que a segunda vinda ela é como dores de parto. Em Mateus 24:7, nós vemos Jesus, então, em 24:8, dizendo isso, que
essa vinda do Senhor, ela é como uma mulher que está em trabalho de parto. E quando uma mulher está em trabalho de parto, nós sabemos que existem algumas contrações, existem os sinais, e o coronavírus nada mais é do que um sinal, né, de que o novo de Deus, o novo mundo de Deus está para vir. A imagem então é de uma terra, a imagem é da terra como uma mulher em trabalho de parto, tentando dar à luz ao novo mundo, em que Jesus Cristo trará à existência, então, a nova vida. Essa é a imagem, como se a terra fosse essa mulher grávida, tendo as suas contrações, e cada uma dessas catástrofes, assim como catástrofes naturais e outras coisas, outras doenças, outras tragédias que aconteceram, era como se fosse essas contrações da mulher, avisando, dando um sinal que o bebê estava para nascer. E aqui é o novo mundo, sabe, em que Jesus trará a existência, então, em sua próxima vinda. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Está nos despertando a olhar para o alto e aguardar ansiosamente a vinda do Messias. Devemos ansiar por ele, devemos ter essa expectativa. A igreja primitiva, ela ansiava, ela desejava que Cristo voltasse logo. E é tão terrível isso, porque na nossa geração não é assim. Então essas dores de parto nos fazem e remontam esse princípio de que nós, como filhos de Deus, como seus servos, como sua noiva, devemos ansiar pela sua vinda novamente. Devemos desejar que ele volte. Jesus quer que vejamos então essas dores. E essas dores, incluindo o coronavírus, sabe, elas são como lembretes, como alertas, que ele está vindo, então nós precisamos estar prontos. Mateus 24:44, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, em que vocês, na hora em que vocês menos esperam, mas ele dá alerta. Ele está alertando que ele vai voltar. Então vigiem, 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 meus irmãos. Essa é uma hora da gente buscar o Senhor. O coronavírus é um alerta misericordioso para que estejamos prontos. Olha, Deus manifestando sua misericórdia mesmo em meio a essa pandemia. Porque Ele está nos chamando a olhar para o alto, a nos lembrar que Ele vai voltar. Então é um tempo de arrependimento. E é por isso que a gente vai entrar então aqui no quarto motivo, pelo qual o quarto motivo em que Deus está utilizando o coronavírus, né? Quarto motivo em que pelo que Deus está fazendo através do coronavírus. E o quarto motivo Ele está realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. Como assim? O coronavírus é uma chamada estrondosa de Deus, escandalosa de Deus, para que nós venhamos nos arrepender, sabe, de nossas vidas, de nosso orgulho, e venhamos a enfatizar e olhar para o valor infinito de Cristo. Com o coronavírus nós temos aprendido que nós somos finitos, que nós somos pó, que somos frágeis, né? Então o coronavírus em si, ele não é um chamado exclusivo para o arrependimento. Porque, por exemplo, todos os fatos aí que vemos na história, desastres naturais, sejam inundações, fome, gafanhotos, né, tsunamis, doenças, são convocações dolorosas, porque pessoas falecem, vem crises, são dores realmente que a gente passa, a gente sofre, mas Deus está usando isso de maneira misericordiosa para que nós venhamos nos arrepender da nossa vaidade,
nos arrepender do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e voltemos a olhar para o valor infinito de Cristo, né? Vemos isso na maneira como Jesus responde ao desastre ali de Lucas 13, de 1 a 5. Diz assim: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cuja o sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício com que eles estavam realizando. Jesus disse: vocês pensam que os galileus eram mais pecadores do que todos os galileus? Do que os outros galileus? Por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. E se, porém, vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então ele olha para essas catástrofes, Jesus, em Lucas, né? Tanto aquela realidade dos galileus ali, onde que o sangue foram misturados por Pilatos, como aquele fato onde que a torre de Siloé matou as pessoas. Fala, essas pessoas que morreram nessas situações, elas não são mais pecadoras do que a gente, porque aconteceu isso. Não são mais pecadoras do que vocês, não. Se vocês não se arrependerem, igualmente vocês morrerão. Então Deus está utilizando, o que Deus está fazendo através do coronavírus, Ele está nos chamando escandalosamente, está nos chamando, sabe, de uma forma grandiosa, sabe, estrondosa, para que nós venhamos a olhar para Cristo e nos arrepender, então, dos nossos pecados, sabe, e voltarmos os nossos olhares para o valor infinito de Cristo. Cristo tem um valor infinito, Cristo tem um valor infinito, então precisamos valorizar a Cristo mais do que temos valorizado. A nossa vida tem sido um constante de altos e baixos, porque nós somos guiados por aquilo que nos satisfaz, somos egoístas, somos pessoas difíceis, tá? Então Jesus, Ele olha para essas realidades, Ele diz, você precisa se arrepender, sabe? Pessoas morrem, elas não são piores que vocês, pessoas estão sofrendo, não é porque elas merecem mais do que vocês, não. Isto é um alerta para que você se arrependa do seu pecado, do seu orgulho e da sua vaidade. E que você olhe, passe a olhar então para o valor infinito de Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Pense nisso. Coloque, sabe, a sua vida, coloque numa balança aqui, sabe, suas coisas, aquilo que você faz, em que lugar Cristo está. Se você pensar na balança da vida, sobre o que mais tem prioridade para você, será que é seu emprego, será que é a sua faculdade, será que são seus filhos, seu esposo, sabe, o seu reconhecimento profissional, ou se é Cristo? Aquilo que nós temos dado valor é onde a gente gasta mais tempo e investe nosso recurso. Então nós somos convidados, convocados através dessa desgraça, através dessa pandemia, a nos arrepender. Esse povo que vive só pensando em si, esse povo que vive com uma extrema dificuldade de se relacionar, esse povo que vive
fadado ao fracasso por causa das suas próprias necessidades e ansiedades, motivos para depressão todos temos, mas aqui nós estamos olhando para a necessidade alheia e Deus está dizendo, e Deus está convocando o seu povo então a superar a sua autocomiseração, a superar o seu medo, sabe? E com uma alegria então corajosa, fazer a obra de Deus através do amor de uma forma que Ele seja glorificado. Então, com alegria, olhar por tudo aquilo que Deus nos deu. Com alegria, olhar para esse Deus que é a nossa rocha, que é o nosso sustento, esse Deus que é soberano e que tem nos ajudado a viver em meio a esse caos. Deus está nos chamando, então, a superar com alegria e com amor todas essas nossas comiserações, todos esses medos, e viver de uma forma que nós olhemos para a necessidade do outro e comecemos a auxiliá-lo para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Essa é uma grande verdade. Então Jesus ele ensinou o seguinte aos seus seguidores, Mateus 5,16, um texto bem conhecido, né? Brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, diante dos outros, para que todos aqueles que veem as boas obras que vocês fazem glorifiquem ao Deus Pai de vocês que está nos céus. Somos chamados para brilhar, e esse momento de escuridão, esse momento de trevas, é que nós somos chamados para fazer a diferença e brilhar a luz de Cristo através da nossa vida. Então é uma grande convocação. O que Deus está fazendo através do coronavírus, Ele está nos convocando a vencer então toda essa autodepreciação que fazemos, essa vida que temos vivido de vítimas, de coitados, e levantar a nossa cabeça e com um brado de corajoso, de alegria, né, superar todas essas coisas que nos atrapalham e começar a praticar boas obras, do qual nós somos chamados para andar de antemão e através dela glorificar a Deus, fazer a luz de Cristo brilhar em nossa vida. É para isso que nós somos chamados, brilhando na escuridão em meio ao perigo, brilhando e sendo agentes de consolo, sendo agentes para auxiliar aqueles que estão em crise. Sabe, Cristo ele morreu para criar essa possibilidade na nossa vida, sabe, para criar essa convicção, na verdade, na nossa vida, de que independente, quer vivermos, quer morremos, nós estamos com o Senhor. Nós somos dele. O apóstolo Paulo, ele diz que para ele, infinitamente seria melhor ele estar com Cristo. Mas ele olha para a igreja e diz, mas por causa de vocês, eu permaneço aqui. Porque eu sei que eu posso ser útil, porque eu posso ajudar, porque eu posso edificar. E é por causa de vocês que eu estou gravando esse vídeo, trazendo essa mensagem, sabe? Estimulando vocês também a boas obras para que Deus seja glorificado através da vida de vocês. Então, nesse ponto, Deus está criando boas obras em meio ao perigo. Deus está te convocando para que você se levante corajosamente, alegremente, vença todos os seus medos e as suas autocomiserações. Chega de mimimi, sabe? Saia da zona de conforto e viva a vida que Deus tem para você. Brilhe a luz do Senhor através da sua vida. Ok? Último ponto que eu queria trazer, e a gente encerra essa aula, e encerra também essa mensagem, né? Deus, a nossa esperança em meio ao coronavírus, né? O que Deus está fazendo então através do coronavírus? Ele está desprendendo as raízes para alcançar nações. Através do coronavírus, Deus está desprendendo raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo. Porque uma das gerações que mais vemos cristãos acomodados, principalmente aqui no Ocidente, é a nossa geração.
né? Então Deus está desprendendo todas as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo, para libertá-los para algo novo e radical, e enviá-los com o Evangelho para que possa alcançar todo mundo. Deus está abrindo portas, Deus está abrindo estratégias, Deus quer mostrar a sua glória através da minha vida e sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus vai fazer isso para que o seu Evangelho seja promovido. E quando olhamos para a história, era nesses momentos mais difíceis que a igreja mais crescia. Era nos momentos de maiores lutas, nos momentos de maiores sofrimentos, é que a igreja se disseminava, que a igreja crescia, que Deus usava então esse sofrimento, as convulsões históricas, para mover a sua igreja para ela ir onde ela precisava ir. E Deus está usando esse momento para levar a sua igreja onde ela precisa ir. Ok? Então, eu estou realmente sugerindo, assim como John Piper, que isso vai acontecer novamente. E como um impacto, sabe, com o impacto do coronavírus, Deus vai utilizar sim isso. Tanto quantos prisioneiros, sabe, carcereiros ali ouviram de Paulo enquanto ele estava preso. Deus tinha um propósito com aquela prisão. Olhamos para a história, tantos homens morreram, tantas desgraças aconteceram e o Evangelho cresceu por causa disso. E eu quero então trazer a seguinte mensagem para a gente encerrar. O escopo global e a seriedade do coronavírus são grandes demais para Deus desperdiçar. Essa doença servirá ao divino e ao invencível propósito global da evangelização mundial. Cristo não derramou o seu sangue em vão. E Apocalipse 5:9 diz que o sangue desses, que diz que com esse sangue ele comprou para Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povos e raça. Ele também recompensará todo o seu sofrimento. Até a pandemia, então, servirá para completar a grande comissão de Cristo. Então, toda língua, toda nação, Deus comprou com o seu sangue. E se o Evangelho, sabe, para que eles ultrapasse algumas barreiras, exista a necessidade de que isso estivesse acontecendo, Deus vai utilizar. Esse momento é muito sério, esse momento é grande demais, sabe, para que Deus o desperdice. É de um aspecto global, tem invadido e preocupado toda a sociedade. Eu e você, nós temos uma palavra de esperança que aí não podemos ficar calados. O ID de Cristo, ele traz essa ideia. Atos, quando lemos o capítulo 1 de Atos, nós vemos que Deus nos deu poder, vindo sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos o quê? Prósperos, para que sejamos cheios de saúde? Não. O poder que nos foi outorgado, que nos foi dado, a virtude que nos foi dada, foi para que sejamos testemunhas em aspectos mundiais, em aspectos que abrange o mundo todo, e talvez dentro do nosso isolamento, mas quando a mensagem ela ultrapassa então as barreiras, quando nós utilizamos a internet, Deus está falando ao coração das pessoas. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Ele está desprendendo então as nossas raízes para que nós possamos alcançar nações, porque é para isso que nós fomos alcançados, para alcançar outros. Atos, então, 8, todo poder, sabe, nós recebemos poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas, quer em Jerusalém, na Judéia, sabe, na Samaria e até os confins do mundo. É para isso que nós recebemos poder. E Deus ainda tem administrado e tem utilizado tudo isso. Ele está utilizando o coronavírus, ele está utilizando, sabe, esse momento sério para que a sua glória apareça, para que a sua luz e a esperança
seja produzido no corações das pessoas. Que nós sejamos então essa luz que faz com que a coragem, que a esperança, sabe, que a vida penetre no coração de cada um. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, sabe, porque Deus ele tem um propósito grandioso nesse momento que estamos passando. E você pode ser um agente dele nesse momento, para que essa grandeza se torne ainda mais evidente. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém.